Algo muito estranho aconteceu nos estúdios da Globo e eles fizeram de tudo para esconder de você. Leonardo chegou para uma entrevista que mudaria sua vida para sempre. Ninguém sabia, mas ele carregava um segredo que o atormentava há meses. Um segredo tão perigoso que poderia destruir sua carreira. A princípio, tudo normal. Patrícia Poeta conduzia a conversa tranquilamente. Mas então, algo mudou no olhar do cantor. Uma transformação inexplicável. As palavras que saíram de sua boca, a partir daquele momento, foram como bombas explodindo ao vivo. Revelações que fizeram a produção da Globo entrar em desespero total. Câmeras foram desligadas às pressas. Seguranças surgiram do nada. Leonardo foi removido à força, enquanto gritava algo que eles não queriam que ninguém ouvisse. O programa? Cancelado. A gravação? Arquivada para sempre. Mas a verdade sempre encontra um caminho. Fragmentos vazaram. O Brasil descobriu. E agora Patrícia Poeta luta contra sua própria consciência. O que Leonardo sabe que é tão perigoso assim? Por que a Globo teve tanto medo? A resposta vai te chocar. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história explosiva como essa. Deixe seu like se você acredita que a verdade deve ser contada. No silêncio solene do estúdio da Globo, o cenário do programa matinal foi transformado para o que seria uma conversa séria, quase reverente. As luzes de LED moldavam o ambiente, criando um contraste acentuado entre a escuridão e os pontos de luz que iluminavam as poltronas de couro marrom, perfeitamente alinhadas para a câmera principal. As cores vibrantes foram substituídas por tons terrosos, evocando uma atmosfera de gravidade e intimidade. Patrícia Poeta, inquieta, ajustou o blazer azul marinho. Apesar de ter entrevistado figuras poderosas e celebridades, essa entrevista em particular a deixava nervosa. As informações que ela havia recebido sobre seu convidado eram profundamente perturbadoras. O som de passos pesados ecoou no corredor e a tensão no estúdio se aprofundou. Na entrada apareceu Leonardo, irreconhecível. O homem que antes cantava para multidões, sempre impecável, agora tinha o cabelo desalinhado. As linhas ao redor de seus olhos, marcadas por histórias de tristeza, pareciam mais profundas do que as letras de suas músicas mais melancólicas. Ele usava uma camisa social branca amassada e jeans desbotados, em total contraste com a elegância de seus dias de palco. "Oi, Patrícia", ele sussurrou, a voz calma. Não havia o sorriso característico ou o carisma magnético que o definia. A tensão entre os dois era palpável e ecoava por todo o estúdio, prenunciando que algo profundo e sério estava prestes a ser revelado. O sinal vermelho da câmera se acendeu e instantaneamente a atmosfera mudou. Patrícia Poeta endireitou os ombros, seu sorriso profissional tomando conta do rosto, enquanto Leonardo tentava se recompor na poltrona, passando as mãos pelo cabelo em um gesto que há décadas era sua marca registrada. "Estamos aqui com Leonardo, um dos maiores nomes da música sertaneja brasileira", começou Patrícia, sua voz adquirindo o tom caloroso que a consagrou na televisão. "Leonardo, muito obrigada por estar aqui conosco hoje." "Ô Patrícia, imagina. O prazer é meu mesmo", respondeu ele. E pela primeira vez desde que chegou, um lampejo do antigo carisma brilhou em seus olhos. "Tô meio nervoso, viu? Programa da Globo sempre impressiona a gente do interior." A naturalidade da resposta arrancou um sorriso genuíno da apresentadora. Era exatamente isso, aquela simplicidade autêntica que conquistou o Brasil por décadas. "Você sempre teve essa humildade, né? Mesmo com todo o sucesso." Patrícia consultou suas anotações. "Vamos falar um pouco da sua trajetória. Como está a família? Os filhos?" O rosto de Leonardo se iluminou de verdade. "A família tá bem, graças a Deus. Os meninos estão crescendo, cada um seguindo seu caminho. O Zé Felipe, né, tá aí fazendo sucesso também na música. Fico orgulhoso demais dele. E o João Guilherme tá no cinema, na televisão. Nossa, quando eu vejo eles brilhando assim, parece que foi ontem que eram pequenininhos correndo pela casa. E a carreira solo, depois da dupla com Leandro, como foi se reinventar?" Leonardo respirou fundo, mexeu nas mãos. "Ó, Patrícia, não vou mentir pra você. Foi difícil demais. Perder o Leandro foi como perder uma parte de mim, sabe? A gente começou junto, cresceu junto. Era mais que irmão,
Era minha outra metade musical. Sua voz embargou levemente. Mas a vida continua, né? O pessoal continuava pedindo as músicas, querendo ver show. Então pensei, não posso parar. Tenho que honrar nossa história. E conseguiu. Seus shows solo lotam casas de espetáculo pelo Brasil inteiro. Deus abençoou muito, viu? O público brasileiro é muito carinhoso. Mesmo sozinho ali no palco, quando começa a tocar Entre Tapas e Beijos ou Pense em Mim, parece que o Leandro tá ali do meu lado. Leonardo sorriu, mas algo em seus olhos mudou sutilmente. Aliás, falando nisso, tem uma coisa que eu nunca contei pra ninguém sobre esses shows. Patrícia se inclinou ligeiramente para a frente. Instinto jornalístico aguçado. O que seria, Leonardo? Ele hesitou, olhando diretamente para a câmera pela primeira vez. É sobre algo que aconteceu há uns meses atrás. Uma coisa que mudou tudo. O estúdio estava em completo silêncio. Até os técnicos, que normalmente se movimentavam discretamente atrás das câmeras, haviam parado para ouvir. Leonardo respirou fundo, seus olhos marejando enquanto fixava o olhar em algum ponto distante. Patrícia, eu passei por momentos muito difíceis recentemente. Começou ele, a voz tremulando. Momentos que me fizeram questionar tudo. Minha fé, minha carreira, meu propósito neste mundo. A apresentadora assentiu encorajadoramente, percebendo que estava diante de algo genuinamente profundo. Teve uma noite, há uns 3 meses, que eu estava no quarto de hotel em Campo Grande. Show tinha sido lindo, casa lotada, pessoal cantando junto. Leonardo pausou, enxugando os olhos com as costas da mão. Mas quando chegou no quarto, bateu um vazio inexplicável. Uma solidão que parecia que ia me engolir. Liguei a TV, tentei dormir, nada. Aí eu me ajoelhei ali mesmo, no meio daquele quarto frio, e pedi a Deus, me mostra o caminho, Senhor. Me mostra para que eu tô aqui. A plateia estava visivelmente tocada. Algumas pessoas enxugavam os olhos discretamente. E foi nesse momento de oração que eu recebi uma revelação. Continuou Leonardo, sua voz ganhando força. Deus me mostrou que eu não posso mais ficar calado diante das injustiças que vejo no nosso país. Não posso mais subir no palco e fingir que tá tudo bem quando o Brasil tá sofrendo. Patrícia sentiu o clima mudando e tentou intervir delicadamente. Leonardo, você sempre foi conhecido por levar alegria. Não, Patrícia, deixa eu falar. Ele a interrompeu, se inclinando para a frente, os olhos agora ardendo com uma intensidade diferente. O povo brasileiro está sendo enganado há décadas. E eu, como artista, como formador de opinião, tenho a obrigação de falar a verdade. O diretor do programa, nos bastidores, fazia gestos frenéticos para os técnicos, percebendo que a situação estava saindo do roteiro. Esse governo atual é uma vergonha, Leonardo disse, sua voz subindo de tom. O presidente que temos aí não representa os valores do povo brasileiro. Ele e sua turma estão mais preocupados em se manter no poder do que em resolver os problemas reais do país. Patrícia tentou mediar. Leonardo, eu entendo sua preocupação com questões sociais, mas... E não para por aí não. Ele continuou, agora claramente agitado. O Supremo Tribunal Federal virou uma piada. 11 pessoas decidindo o destino de 200 milhões de brasileiros, passando por cima da Constituição, quando convém. Isso não é democracia. Isso é ditadura da toga. A tensão no estúdio era palpável. Alguns membros da equipe trocavam olhares preocupados. E a primeira-dama? Leonardo levantou da poltrona gesticulando. Uma pessoa que nem foi eleita pelo povo, influenciando decisões de governo, gastando dinheiro público em viagens e mordomias. Enquanto isso, o trabalhador brasileiro mal consegue colocar comida na mesa. Leonardo, por favor. Patrícia tentou acalmá-lo. Não, ele gritou, surpreendendo a todos. Eu cansei de fingir que não vejo. Cansei de subir no palco e fazer o povo esquecer dos problemas, em vez de acordar para eles. Deus me deu essa plataforma para falar a verdade. E é isso que eu vou fazer. Lágrimas escorriam pelo rosto dele agora, mas eram lágrimas de raiva, de frustração acumulada. Eles acham que artista tem que ficar calado, que tem que só cantar e dançar. Mas eu não aguento mais ver meu país sendo destruído enquanto eu finjo que tá tudo bem. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Patrícia, poeta, experiente como era,
nunca havia passado por uma situação tão volátil em sua carreira. O homem à sua frente não era mais o Leonardo doce e carismático que o Brasil conhecia. Era alguém completamente transtornado pela própria convicção. Leonardo, ela sussurrou. Talvez seja melhor fazermos uma pausa. Ele a olhou fixamente, respirando pesado. Pausa? Não, Patrícia. A verdade não faz pausa. E eu mal comecei. O estúdio havia se transformado em um campo de batalha silencioso. Nos bastidores, o diretor-geral Carlos Henrique gesticulava desesperadamente para sua equipe, o rosto vermelho de tensão. Pelo ponto eletrônico, vozes nervosas se sobrepunham. Corta! Corta agora! Não podemos deixar isso no ar. Alguém chama a segurança. Patrícia, poeta, mesmo com toda a sua experiência, sentia as mãos tremendo imperceptivelmente. Ela recebia instruções diretas da direção através do ponto. Mas Leonardo continuava falando. Cada palavra uma bomba que explodia ao vivo para milhões de telespectadores. Leonardo, eu acho que seria interessante fazermos uma pausa para... Ela tentou novamente, mas foi cortada. Pausa para quê, Patrícia? Leonardo se virou para ela, os olhos injetados. Para vocês editarem minha fala? Para cortarem as partes que incomodam? Eu conheço essa tática. Do canto do olho, Patrícia viu o produtor executivo Marco Antônio se aproximando do palco. Ela sabia o que isso significava. 20 anos de televisão lhe ensinaram a reconhecer quando a situação saía completamente do controle. Sabe o que mais me revolta? Leonardo continuou agora de pé, caminhando pelo pequeno espaço do cenário. É a hipocrisia de vocês da mídia. Fingem que fazem jornalismo, mas são só porta-vozes do sistema. Quantas vezes vocês tiveram a chance de expor a verdade e preferiram o silêncio confortável? Marco Antônio fez um sinal discreto para Patrícia, que respirou fundo. Era chegada a hora. Leonardo, eu preciso interromper você aqui, disse ela, tentando manter a voz firme. Infelizmente, devido ao teor das suas declarações, nossa produção está orientando que façamos um intervalo. O cantor parou abruptamente, como se tivesse levado um soco. Seus olhos se arregalaram, alternando entre incredulidade e fúria. Vocês estão me censurando? Ao vivo! Ele gritou, apontando diretamente para a câmera principal. Estão vendo isso, Brasil? Estão vendo como funciona? No momento que alguém fala a verdade, eles cortam. Marco Antônio subiu no palco, acompanhado de 2 seguranças que surgiram discretamente das laterais. Leonardo, por favor, vamos conversar nos bastidores. Você está muito alterado. Alterado? Leonardo riu sarcasticamente. Eu tô lúcido. Talvez seja a primeira vez na minha vida que eu tô completamente lúcido, e vocês não suportam isso. Os seguranças se posicionaram, mas sem fazer nenhum movimento brusco. A situação era delicada. Estavam lidando com um dos maiores ícones da música brasileira, diante de câmeras ao vivo. Senhor Leonardo, disse um dos seguranças educadamente, seria melhor se o senhor viesse conosco. Podemos resolver isso com calma. Calma. Leonardo se exaltou ainda mais. O Brasil está sendo destruído e vocês querem calma? Há quantos anos vocês pedem calma para o povo brasileiro enquanto tudo desmorona? Patrícia se levantou da poltrona, tentando mediar a situação. Leonardo, ninguém quer censurá-lo. É só que existem formas adequadas de... Formas adequadas? Ele berrou, interrompendo-a. Qual é a forma adequada de falar que o país está sendo roubado? Qual é a forma adequada de denunciar que o Supremo virou um poder paralelo? Me explica. Marco Antônio fez um sinal para os seguranças se aproximarem. Leonardo, você está transgredindo os limites do programa. Por favor, venha conosco. Os 2 homens se posicionaram ao lado do cantor, que por um momento pareceu que ia resistir fisicamente. A tensão no ar era quase tangível. A plateia, que até então assistia em silêncio chocado, começou a murmurar. Não encostem a mão em mim, Leonardo disse, baixando o tom, mas mantendo a intensidade. Eu saio por vontade própria. Mas quero que fique claro para todo mundo o que está acontecendo aqui. Ele se dirigiu diretamente para a câmera principal, ignorando completamente os protestos da produção. Brasil, vocês estão vendo isso? Eles não querem que a verdade seja dita. Querem que eu continue sendo o palhacinho que sobe no palco para fazer vocês esquecerem dos problemas. Mas eu não vou mais ser conivente com essa farsa. Leonardo, por favor. Patrícia tentou se aproximar. Não, Patrícia.
Você é uma profissional que eu respeito, mas esse sistema que você representa tá podre. Ele apontou para as câmeras. Vocês podem me tirar daqui, podem me censurar, mas não vão me calar. A verdade tem que ser dita. Os seguranças finalmente tocaram em seus braços, gentilmente, mas com firmeza, começando a conduzi-lo para fora do palco. Leonardo não resistiu fisicamente, mas continuou falando. Eu vou continuar falando, vocês me ouvindo. Em cada show, em cada entrevista que me derem, eu vou falar a verdade. Não importa quantos de vocês tentem me parar. Enquanto era escoltado, sua voz ecoava pelo estúdio. O povo brasileiro merece saber o que está acontecendo. Merece saber quem são os verdadeiros donos deste país. Quando finalmente saiu do campo de visão das câmeras, o estúdio ficou em um silêncio sepulcral. Patrícia Poeta permaneceu de pé, visivelmente abalada, não sabendo exatamente como proceder. Nos bastidores, ainda era possível ouvir a voz de Leonardo gritando: "Vocês não conseguem calar a verdade." Ela sempre encontra um jeito de sair à luz. A transmissão cortou abruptamente para o intervalo comercial, mas o estrago já estava feito. Em questão de minutos, as redes sociais explodiriam com o que acabara de acontecer ao vivo na televisão brasileira. Parte 5. O arrependimento. 3 horas haviam se passado desde o incidente. O estúdio da Globo estava mergulhado em um caos controlado. Executivos corriam pelos corredores, telefones tocavam incessantemente e reuniões de emergência se multiplicavam. A decisão havia sido tomada rapidamente. O programa não iria ao ar. Toda a gravação seria arquivada, oficialmente como problemas técnicos. Mas era tarde demais. Funcionários da emissora, produtores, câmeras. Alguém havia vazado trechos da gravação. Em questão de horas, fragmentos do surto de Leonardo estavam circulando pelo Twitter, Instagram, TikTok e WhatsApp. Leonardo Verdade, censura Globo e cima liberdade de expressão. Já eram trending topics nacionais. Patrícia Poeta estava sozinha em seu camarim, ainda vestindo o blazer azul marinho, mas agora amassado e desalinhado. Suas mãos tremiam enquanto lia as mensagens que inundavam seu celular. O Brasil inteiro estava falando sobre o que acontecera e ela estava no centro de tudo. Patrícia vendida. Jornalista de estimação. Onde está a liberdade de imprensa? Os comentários eram impiedosos. Mas o que mais a machucava não eram os ataques pessoais. Era a sensação crescente de que, talvez, Leonardo tivesse razão sobre algumas coisas. Ela ligou para sua produtora pessoal, Marina. "Consegue o contato do Leonardo para mim? O particular? Patrícia, você enlouqueceu?" A direção proibiu qualquer contato com ele. Tem ordem expressa da presidência da emissora. "Marina, me consegue o número, por favor." 2 horas depois, Patrícia estava em seu carro, dirigindo em direção a um endereço residencial na Barra da Tijuca. Havia tirado o dia de folga, alegando indisposição. Não era mentira. Ela realmente se sentia péssima. A casa de Leonardo era surpreendentemente simples para alguém de sua fama. Um sobrado de classe média alta, com um jardim bem cuidado e um portão discreto. Ela hesitou antes de tocar a campainha, ensaiando mentalmente o que diria. Leonardo abriu a porta pessoalmente, vestindo uma camiseta do Flamengo e bermuda. Parecia calmo, completamente diferente do homem transtornado do estúdio. Quando a viu, não demonstrou surpresa. "Oi, Patrícia. Entra, por favor." Ela seguiu até a sala decorada com simplicidade. Sofás confortáveis, algumas fotografias da família, troféus musicais discretamente dispostos. Era o oposto da ostentação que muitos esperariam. "Quer um café, água?" Ele ofereceu, genuinamente solícito. "Leonardo, eu vim aqui para..." Ela começou, mas a voz embargou. "Eu vim pedir perdão." Ele se sentou na poltrona em frente ao sofá onde ela estava, inclinando-se para frente com atenção. "Perdão por quê?" "Por ter participado daquilo. Por ter deixado eles te calarem. Ela respirou fundo. "Por ter sido conivente com um sistema que eu sempre critiquei quando estava do outro lado." Leonardo sorriu tristemente. "Patrícia, você não tem nada que se desculpar comigo. Você estava fazendo o seu trabalho." "Não." Ela se exaltou. "Eu estava sendo covarde. Quando você começou a falar aquelas coisas, eu senti um frio na barriga. Não porque você estava errado, mas porque eu sabia que estava certo. E mesmo assim eu deixei eles te censurarem.
Os olhos dela se encheram de lágrimas. Sabe quantas vezes em 20 anos de carreira eu tive que engolir matérias? Quantas vezes recebi ordem para não abordar determinados assuntos? E eu sempre aceitei, pensando que era assim que o jogo funcionava. Leonardo se levantou e foi até a cozinha, voltando com 2 copos de água. Ofereceu um para ela e bebeu um gole do seu antes de falar. Patrícia, eu não guardo rancor de você. Na verdade, eu te entendo perfeitamente. Durante décadas eu também fui conivente. Quantas vezes eu vi injustiças e preferi ficar calado porque artista não deve se meter em política. Quantas vezes eu fingi que não via para não perder contrato, não perder show. Ele se sentou novamente, os olhos fixos nela. Mas chegou um momento que eu não consegui mais. Sabe qual foi? Ela balançou a cabeça, enxugando os olhos. Foi quando meu neto, filho do Zé Felipe, me perguntou por que tinha tanta gente morando na rua. Eu olhei para aquela criança inocente e não soube o que responder. Como eu ia explicar para ele que existem pessoas que ganham milhões por mês enquanto outras não têm onde dormir? Como ia justificar que existem políticos que gastam mais em uma janta do que uma família gasta em um mês? A voz de Leonardo se intensificou novamente, mas dessa vez com uma paixão controlada. Foi naquele momento que eu entendi que meu silêncio era cúmplice, que minha omissão era uma forma de aprovação. Patrícia assentiu, as lágrimas voltando. E agora? O que você vai fazer? A Globo pode te blacklistar, outras emissoras podem seguir o exemplo. Leonardo riu, mas não era uma risada amarga. Era libertadora. Patrícia, você sabe quantas mensagens de apoio eu recebi desde hoje de manhã? Milhares. O povo brasileiro está cansado dessa farsa. Eles querem ouvir a verdade mesmo que doa. Ele pegou o celular e mostrou para ela. A tela estava cheia de notificações. Artistas, empresários, pessoas comuns. Todo mundo mandando mensagem dizendo que concordam, mas que não tem coragem de falar. Imagina se todo mundo que pensa assim resolvesse falar ao mesmo tempo? Mas e sua carreira? Seus shows? Patrícia, eu tenho 61 anos. Já vivi mais da metade da minha vida. Já ganhei mais dinheiro do que eu sonhava quando era moleque em Goiás. Agora eu quero deixar um legado de verdade pro meu neto. Não só de música. Ele se inclinou para a frente, segurando as mãos dela. Eu perdoo você, tá? Mais que isso, eu te entendo. Mas agora você tem uma escolha pela frente. Você pode voltar lá e continuar fingindo que nada aconteceu, ou pode decidir que também não aguenta mais ser parte dessa farsa. Patrícia olhou para ele, sentindo algo que não sentia há anos. A sensação de estar diante de alguém completamente autêntico. Leonardo, obrigada. Por me perdoar e por me fazer lembrar por que eu escolhi ser jornalista. Quando ela saiu da casa dele, 2 horas depois, o sol estava se pondo. Ela sabia que uma decisão difícil a aguardava, mas pela primeira vez em muito tempo, sentia que talvez existisse um caminho diferente do que sempre havia seguido. No dia seguinte, os rumores começariam a circular. Patrícia Poeta estava questionando sua permanência na Globo. A verdade, como Leonardo havia dito, sempre encontra um jeito de sair à luz. Parte 6. O despertar nas 48 horas que se seguiram ao encontro na casa de Leonardo, o Brasil vivia uma efervescência digital sem precedentes. O que havia começado como fragmentos vazados de uma entrevista cancelada havia se transformado em um movimento espontâneo nas redes sociais. A verdade de Leonardo ultrapassava os 2 milhões de menções, enquanto vídeos de apoio ao cantor eram postados por influenciadores, artistas e pessoas comuns. Patrícia Poeta não conseguia dormir. Sentada na varanda de seu apartamento em Ipanema, ela observava o mar enquanto lia as milhares de mensagens que chegavam ao seu celular. Não eram apenas ataques. Muitas eram de apoio, de pessoas pedindo para que ela tivesse coragem como o Leonardo teve. Às 6 da manhã de quinta-feira, seu telefone tocou. Era Marina, sua produtora. Patrícia, você precisa vir para a emissora agora. A diretoria quer falar com você. 1 hora depois, ela estava na sala de reuniões do 26º andar da sede da Globo, diante de 5 executivos de semblante grave. Roberto Marques, diretor de jornalismo, conduzia a reunião com a frieza de quem estava acostumado a crises. Patrícia, vamos direto ao ponto, começou ele. Sabemos que você foi à casa do Leonardo ontem. Isso foi uma imprudência grave. Ela respirou fundo.
Foi uma questão pessoal, que eu me senti mal com o que aconteceu. Pessoal? Interveio Carla Santos, diretora de comunicação. Nada é pessoal quando você é o rosto da nossa programação matinal. Suas ações refletem na imagem da empresa. E qual é a imagem que queremos passar? Patrícia perguntou, surpreendendo a todos com a firmeza na voz. A de uma emissora que censura artistas quando eles falam o que pensam. O silêncio na sala foi constrangedor. Roberto tossiu e retomou a palavra. Patrícia, o Leonardo teve um surto. Não podíamos deixar aquilo no ar. Seria irresponsável. Um surto. Ela se exaltou, lembrando-se das palavras do cantor. Ou ele simplesmente disse coisas que vocês não queriam que o público ouvisse. Você está questionando decisões editoriais da empresa? A voz de Roberto subiu de tom. Patrícia olhou ao redor da mesa, vendo rostos que conhecia há anos, pessoas com quem havia construído sua carreira. Mas agora, pela primeira vez, via também o que Leonardo havia mostrado. O sistema em funcionamento. Talvez eu esteja, respondeu ela calmamente. Enquanto isso, a 30 quilômetros dali, Leonardo estava em seu estúdio caseiro. Uma pequena sala nos fundos da casa, equipada com instrumentos musicais e equipamentos de gravação. Ele não estava compondo uma canção, estava gravando um vídeo. Pessoal, boa tarde, ele falou diretamente para a câmera do celular. Muita gente está perguntando se eu me arrependo do que falei. Se eu tô com medo das consequências. Ele pausou, passando a mão pelos cabelos. A resposta é não. Eu não me arrependo. E não, eu não tô com medo. Sabe por quê? Porque pela primeira vez na minha vida, eu dormi com a consciência tranquila. O vídeo, de apenas 3 minutos, seria postado simultaneamente em todas suas redes sociais às 15 horas. Em 2 horas, teria 5 milhões de visualizações. De volta à Globo, a reunião havia se transformado em um ultimato. Patrícia, você tem 2 opções, disse Roberto com a paciência esgotada. Ou você grava um vídeo se desculpando pela situação e reafirmando seu compromisso com o jornalismo sério, ou consideramos que talvez você precise de um tempo para repensar suas prioridades profissionais. Ela sabia o que isso significava. 20 anos de carreira estavam sendo colocados em xeque. Mas, estranhamente, em vez de medo, sentia uma leveza que não experimentava há muito tempo. Posso fazer uma pergunta? Disse ela, se levantando da cadeira. Em todos esses anos trabalhando aqui, quantas matérias vocês me impediram de fazer? Quantas fontes vocês me proibiram de ouvir? Quantas verdades vocês me pediram para esconder? Ninguém respondeu. Sabe qual foi meu erro? Não foi ter ido na casa do Leonardo. Foi ter demorado 20 anos para fazer a pergunta certa. Que pergunta? Roberto perguntou, visivelmente irritado. A quem eu realmente sirvo? Ao povo brasileiro que me assiste todos os dias ou aos interesses de meia dúzia de pessoas nesta sala? Ela pegou a bolsa e se dirigiu à porta. Patrícia, se você sair por essa porta, não tem volta, advertiu Carla. Ela parou a mão na maçaneta e sorriu pela primeira vez em dias. Carla, que eu não quero voltar. Quando as portas do elevador se fecharam, Patrícia, poeta, sentia-se como Leonardo havia descrito. Completamente lúcida, talvez pela primeira vez na vida. Naquela tarde, 2 dos maiores nomes da comunicação e entretenimento brasileiros haviam tomado a mesma decisão. Preferiram a verdade ao conforto da omissão. O que nenhum dos dois imaginava era que essa decisão mudaria não apenas suas vidas, mas plantaria uma semente que cresceria muito além do que poderiam imaginar.